Olá, amigos e amigas. Mais um vídeo da nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E é sempre bom lembrar para todas as pessoas que assistem e que vão assistir, que eu não estou falando, não estou conversando com super mulheres, aquelas questões, mas mulheres que você está lá, pode estar andando na rua, encontrando no supermercado, indo no shopping, andando de ônibus, ou simplesmente você conhece, mas não sabe que ela é uma mulher poderosa porque conquista espaço. E eu posso dizer para vocês que eu tenho o prazer, a honra de ter nos meus relacionamentos um monte de mulheres que eu chamo de mulheres poderosas. Elas muitas vezes não fazem nada, ninguém causa milagres, se embora algumas delas até sejam conquistem ou façam milagres. Mas, na verdade, são pessoas que conquistam, que fazem alguma coisa, que fazem a diferença para um pequeno grupo, para um grande grupo. E hoje, o nosso bate-papo é com a Jusileia Padilha. Na verdade, todo mundo gosta de chamá-la de Leia, é muito mais fácil. Então, Leia Padilha era terapeuta, parapsicóloga, ela tem uma série de situações interessantes, teóloga, ela é uma estudiosa dessa questão do autoconhecimento e das emoções. Então, eu vou, como você já sabe, o nosso bate-papo é totalmente informal. Eu vou passar a, a palavra para ela poder se apresentar e dizer alguma coisa a respeito de quem é a Leia Padilha. Leia, bem-vinda ao nosso bate-papo. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que a pessoa vai assistir, né? Boa noite. Então, eu acho que para me apresentar assim, a primeira coisa que eu diria é que eu sou uma mulher que consegui ser mãe, sou avó e que amo o meu trabalho, né? Sempre gostei dessa a linha de terapias integrativas em saúde, sempre busquei o autoconhecimento e por ter essa vontade de cuidar do ser humano. Eu tenho esse olhar voltado desde criança, assim, do cuidado. E acho que por isso que conciliar a maternidade com trabalho, com casa, acaba acontecendo assim, ainda é sempre um desafio para toda mulher, né? Mas porque envolve cuidado, né? Então é como se fosse um complemento. Mas eu estava até conversando com a minha irmã, que a gente trabalha juntas agora. Eu disse para ela: Nossa, é tão bom de ficar aqui no trabalho que às vezes dá vontade de morar aqui, porque não é um trabalho, né? Não é lazer também, mas é um propósito de vida mesmo, né? Quando a gente ama aquilo que a gente faz, é gostoso de ficar no trabalho, né? A Então, gente acaba olhando e falando, puxa vida, isso aqui parece férias, porque é tão gostoso, principalmente quando, assim como você, eu gosto de trabalhar com pessoas, quando você vê a pessoa crescer. sim, Dá um orgulho, sabe? É uma coisa muito legal. Mas uma coisa é, que, quando você contou já uma outra vez para a gente, que nós conversamos há pouco tempo atrás, você falou, eu sou avó. E, gente, se vocês olharem bem para ela, é difícil você acreditar que ela é uma avó. Porque se eu dissesse que eu sou avô, que eu não sou, mas bom, tudo bem, né? Você já está com cara de vovô. Mas é uma coisa que você não tem é cara de vovó. mas é uma das coisas assim, umas graças, uma das graças que Deus coloca na vida da gente, assim, poder ser vó. Eu tenho 47 anos, mas ser vó com uma juventude ainda e poder curtir a minha netinha, né? Ela é uma fofura. Ainda tenho uma criança pequena em casa, né? A minha caçulinha tem 7 anos e já é tia, né? Porque o mais velho fez 25 sábado, no dia do índio, dia 19 de abril.
Aí eu tenho o Arthur com 18, a Lia com 7 e uma netinha de 1 ano e 2 meses, assim. Sempre fui apaixonada por criança, assim. Eu adoro estar com as crianças, assim, brincar, conversar. E mesmo no ambiente terapêutico, né? Isso facilita, né? Porque às vezes a gente precisa atender crianças também. Então, Isso é legal. Então, como você tem uma experiência dos filhos, você tem de idades diferentes, né? Um que já é, dois que já são adultos, né? E, e uma pequena de 7 anos e uma netinha. Então, você tem um todas as faixas etárias. exatamente. Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que também tem mais ou menos isso. Ela também tem todas as faixas etárias. E ela me diz da dificuldade, porque às vezes ela tenta tratar o mais velho, que já é casado, e ela tem dois netos, né? Ela fala, ai meu Deus do céu, eu tenho uma pequenininha em casa, o que que eu faço, né? Porque surge essa grande mas, no nosso bate-papo, eu tenho algumas perguntas que eu preparei para fazer para você. Então, vamos lá. A Sim, primeira pergunta, né, é muito sobre aquilo. Como você é uma terapeuta parapsicóloga e atende pessoas, é, você provavelmente também atende mulheres, né? Então, sim. A ah, maior parte das que vêm para terapia são mulheres, né? O maior público, geralmente, da terapia são então, as mulheres. bom, então a primeira pergunta é: quais são os desafios que as mulheres enfrentam hoje para alcançar uma certa liderança, quer seja na casa, nas empresas? E como é que você, na sua opinião, acha que pode acelerar essas mudanças que estão aqui acontecendo? Tá? Como é que é isso? Como é que você vê isso aí, com as pessoas que você atende, os seus relacionamentos? Uhum. A maior parte das mulheres que vêm para terapia, elas se encontram sobrecarregadas, né? Porque a cobrança que se tem para o feminino, né, de que dê conta ah, de ser mãe, de ser mulher, de estar bonita, de estar, né, sempre disponível, sempre trazendo alegria, o aconchego do lar, mas ao mesmo tempo trazendo também a, o sucesso, né, na profissão, né, se sobressaindo naquilo que faz. Então, eu acho que essa conciliação entre a mulher, a mãe, esposa, né, dona de casa, porque mesmo que trabalhe fora, precisa administrar a casa, e o ambiente do trabalho, conciliar essas duas coisas, tem sobrecarregado as mulheres, né? O maior desafio, eu acredito que é esse, porque é uma jornada dupla, né? Às vezes tripla, porque muitas mulheres não têm nem quem auxilie nos trabalhos domésticos, né? E elas precisam dar conta de muita demanda, né? E ainda se cobra tanto hoje, né? O fato das pessoas não poderem manifestar as emoções, né? Ai, tá cansada, mas tem que estar com um sorriso no rosto, né? Tá cansada, mas tem que vai lá, você é forte, a força está em você, né? E às vezes a pessoa vai além dos limites e geralmente acabam sendo medicadas, né? São pessoas que às vezes estão vivendo além dos limites do corpo físico mesmo, né? Estressadas, com sono ruim, com os hormônios alterados. Então, eu acredito que é a sobrecarga de atividades que é o maior desafio para a mulher de hoje. E você está tocando um assunto muito importante, né, que é uma primeira dica, é que de todas as formas, como nós somos um conjunto, aquilo que está nos afetando emocionalmente vai mexer com o nosso corpo, vai mexer com as nossas glândulas, vai mexer com os nossos hormônios, não tenha dúvida, tudo isso vai Sim, ter. Se não vai ter imediato, ao longo do tempo, isso vai surgir. Alguma vai. coisa vai acontecer. Então, aí, como diria
não sei quem foi, um desses estudiosos disse que antigamente não precisava de psicólogo, porque a mulher não tinha nem tempo de ter psicologia, né? Que era um filho atrás do outro, tudo, né? E quando ela percebeu, ela estava velha, daqui a pouco foi embora, morreu. Então, É, não dava tempo de reclamar da vida, era tanta coisa para fazer, que não dava. Mas hoje você tem algumas coisas que estão impactando realmente as mulheres e que é muita coisa, é uma atividade muito forte, né, para uma pessoa. Não, não é por causa só da mulher, é muita coisa para uma pessoa poder fazer, tomar sim. conta de tudo isso e ainda chegar e, quando está em casa, ainda ser o parâmetro, a pessoa que faz a administração dos conflitos entre filhos, com o marido e tal. Uhum. E mesmo cansada, tem que estar com um sorriso belíssimo, né? Então, tudo, É, tudo isso faz diferença. Mas isso, então, a primeira dica está aí, né? O cuidado que você tem que tomar, tá lá. E é interessante que toda vez que a gente vai fazendo um nosso bate-papo, as perguntas que eu tinha preparado, às vezes, vão sendo respondidas sem eu ter que fazer pergunta. Então, e dicas, você já deu, pelo menos uma ou duas dicas você já deu. Isso é legal. Bom, a outra pergunta fala sobre a sua trajetória. Agora sim, olha só. A sua trajetória, pontos marcantes da sua trajetória de vida. Que pontos marcantes você teve que foram aqueles desafios que você falou, agora eu tenho que conquistar. E é por isso que você está aqui, né? Quais foram esses pontos marcantes? Você pode citar alguns deles para a gente? sim. Eu acredito assim que teve muitos pontos marcantes. Eu sempre gostei de estudar, então eu sempre estudei muito, fui sempre uma boa aluna, né? Aí, quando eu entrei para a faculdade, eu fiz a formação do ensino médio, eu me formei em técnica em contabilidade, porque essa área das exatas, os números, eu gostava também, né? Mas eu tinha, na época, 17 anos. Aí eu fui para a faculdade, para fazer contábeis. Quando eu cheguei lá, eu fiquei 2 meses na faculdade, disse, não, isso não é para mim. Disse, não, não é isso que eu quero fazer, né? Aí todo mundo, nossa, mas você tem que fazer faculdade porque, né, você entrou na faculdade, agora você vai parar de ser, eu vou parar. Eu não vou fazer uma coisa que eu não quero fazer. Embora eu soubesse fazer a parte da técnica mesmo ali de fecha balanço, eu tinha aprendido, né? Mas a faculdade não fechou, assim, era muita demanda de matérias, era um desgaste, porque eu tinha que pegar ônibus da minha cidade para ir até a cidade próxima para fazer a faculdade, senão é um tempo muito desgastante e não vai me trazer aquilo que eu quero. E parei, né? Tranquei a faculdade e segui trabalhando, trabalhava no comércio. E aí foi nessa época que eu comecei a fazer cursos na área de terapias. Aí eu fiz cursos de massagem, né? E fui buscando esse autoconhecimento. Aí eu trabalhei no comércio até eu tinha 22 quando eu tive meu primeiro filho. Aí era no comércio, numa loja de confecções das minhas ex-cunhadas. Então, quando foi para eu voltar a viajar com elas para São Paulo para fazer compras, né? Eu ainda amamentava. Aí eu disse, não, eu não vou voltar a viajar porque eu vou amamentar meu filho, não vou tirar ele do peito e tal. E aí a gente conversou e eu fui trabalhar na empresa da família que agora eu sou sócia, né? Era sócia já desde o início, né? Do meu ex-marido. E então eu fui ajudar eles lá, né? Na parte de escritório e organização. Porque ali daí eu conseguiria conciliar a maternidade com o trabalho. E aí eu fui trabalhando, fui auxiliando ele a organizar a parte de custos, que é uma coisa que eu entendo, me dou bem com números assim.
fazer lista de preço, lista de custos, né? E trabalhava de secretária. Aí, com o tempo também, eu e segui estudando paralelamente toda a área de autoconhecimento e aí teve um tempo que não tinha tanto trabalho, aí eu ficava meio período na empresa, meio período eu comecei a fazer massagem. E assim eu fui fazendo uma transição, até que eu consegui ficar só com a parte, eh, né, trabalhando com massagem, com terapias e aí, assim, fui fazer parapsicologia em Joinville, e aí foram surgindo PNL, hipnose, e toda essa linha de trabalho que eu atuo hoje, né? Aí, e não parei de estudar, né? Sigo estudando. Você, de certa forma, deu três dicas interessantes agora. Vamos ver se eu consegui pegar bem. A primeira, saiba dizer não quando você não quer alguma coisa. Não quero, ponto. Né? Você É, A segunda é você ter uma solução. Tá bom, eu estou optando por não fazer aquilo que eu não gosto, mas encontro algo que eu gosto e que me sim, mantém bem. Né? E a terceira é continuar buscando outras soluções. Então, você continuou estudando, começou a fazer, e de repente você fez uma transição. Algumas pessoas, não sei se é isso, você pode nos ajudar, acham que isso é mágico, que de uma hora para outra você consegue fazer. E que a gente percebe que em todas as pessoas que eu tenho conversado, todas as mulheres, é uma situação que demanda tempo, porque exige uma coisa que a gente chama de maturidade, não, não é maturidade de pessoa, mas é maturidade profissional. Eu estou aprendendo agora, eu vou, não sei o quê, vou atendendo, vou entendendo e vou buscando o autoconhecimento. Isso não acontece no passe mágico. Então, essas aí são não, as três dicas que você já deu, né? Além das outras duas, que saiba dizer não. Diga não, não sim. quero, não é isso que eu quero. Então, você foi para uma faculdade que você não é isso que eu quero, até logo. E muitas vezes a pressão familiar, a pressão da sociedade, você tem que fazer uma faculdade. Você, Você entrou na faculdade, tem que ficar 5 anos, seriam 5 anos da minha vida fazendo uma coisa que eu não ia querer fazer. Com e 5 anos, eu consegui ser mãe, eu consegui estudar um monte de outras coisas, eu fiz um monte de outras coisas que não ia conseguir se eu estivesse na faculdade, porque porque era o valor que eu tinha que pagar, demandava tempo, demandava tudo, né? Um esforço físico mesmo, então eu não poderia ter feito aquilo que eu fiz, né, se eu não tivesse deixado a faculdade. E aí que surge aquilo, quer dizer, você deu conta de tudo isso de uma forma positiva que te trouxe prazer naquilo que você fazia. Eu fico imaginando você formado em contábeis tendo que fazer alguma coisa que você não gosta. Deixar um balanço de Nossa Senhora. Não, não. Ah, quantas vezes a gente opta, é lógico que tem um monte de coisa na nossa vida, você sabe tanto bem quanto eu, que a gente não gosta muito de fazer, que nós temos que fazer. Sim, Né? Então, mas se isso é uma constante, se é a maior parte do tempo fazendo coisas que eu não gosto, eu digo para as pessoas, elas ficam doentes. Não é só sim, infelicidade, é uma doença. Né? Bom, é. em cima disso, né, pontos marcantes você comentou, agora vem a pergunta, algumas respostas você já deu, né? Mas a ideia do mulheres que impactam na sociedade. Como é que você vê esses impactos agora? Porque a gente está num momento assim de mudança de valores e principalmente naquilo que nós estamos conversando, que você está dizendo, da questão do autoconhecimento. Mas isso traz um impacto na sociedade. Como é que você vê essas questões, essas mudanças e o impacto que as mulheres estão trazendo para a sociedade? Eu acredito assim que quando a mulher mostra essa força, porque a mulher é um ser forte, né? Embora seja dito como ser frágil, a maioria das mulheres que eu conheço são muito fortes, né? Porque elas enfrentam muitas situações, né? Difíceis e superam muitas coisas, né?
E então, o impacto da mulher na sociedade é só você imaginar. Imagine se todas as mulheres fossem extinguidas da sociedade hoje, né? Se não existissem mais mulheres. Primeiro, porque ela é a matriz, né? Ela é a que traz, a geradora, que traz a vida, né? É ela que gera o filho no ventre, ela que traz essa vida. E não só nesse sentido, ela pode, a pessoa que decide, por exemplo, não ter um filho, a mulher ela é criativa, ela gera oportunidades, né? Ela tem dentro dela essa capacidade criativa que Deus colocou dentro mesmo, né? Não que o homem não tenha, mas é diferente, porque a mulher ela dá luz, né? Onde ela está, ela cria, ela gera um projeto, ela gesta um projeto até que ele venha, até que ela consiga, né, dar à luz a esse projeto. Também é um filho, né? As mulheres que não têm filhos por opção ou porque não puderam ter, né? A forma delas manifestarem essa feminilidade, né? Esse feminino sagrado e essa força feminina é gerando esse propósito, né? Fazendo a diferença. E isso não quer dizer que seja uma grande coisa, que precise ser algo grandioso, né? Porque dentro de casa as mulheres fazem um papel muito grandioso, seja com os seus companheiros, seja com os filhos, seja com os familiares, né? A mulher é aquele aconchego, aquela parte que precisa estar ali, né? Acolhendo, né? Recebendo. É como se ela fosse o coração do lar. E aí, quando ela está no ambiente, ela também acaba sendo esse coração, né? Um coração amoroso, acolhedor, e ao mesmo tempo tem essa capacidade criativa. Eu vejo a mulher como um, a base da criatividade mesmo. Ela cria soluções. Não dá certo assim, vamos. Ela é mais flexível, ela é mais moldável, né? O, Então, eu acho que esse é o grande impacto da mulher na sociedade, assim, cria soluções para as coisas. às vezes a gente fala de uma metáfora, eu lembro que eu li em algum lugar, que o homem traz uma energia muito dura, muito impactante, né? E quando entrega para a mulher, ela transforma numa luz calma, numa luz brilhante, né? Por conta desse processo, né? Ela transforma isso, ela cria a luz. É, E traz a energia pura, é, rude, né? Vamos dizer, até grosseira, e a mulher pega tudo isso e transforma em luz. É uma metáfora interessante que a gente pode sempre utilizar quando você vai fazer. Agora, a quarta perguntinha do nosso bate-papo diz respeito ao papel das mulheres, que você já disse, mas também diz o seguinte: olha, ainda, segundo a que a gente lê, ainda precisa um espaço maior na sociedade, de forma geral, para as mulheres. Ainda esse potencial de representatividade ainda é pequeno. Você concorda com isso? Você acha que ou isso já está começando a melhorar muito no seu agora aquela parte da representatividade das mulheres na sociedade, nas organizações, de uma maneira geral? Como é que você vê isso? bem, eu vejo que a mulher ela foi introduzida no ambiente corporativo de trabalho, mas é como se ela foi introduzida com o objetivo de se transformar num homem, né? E isso feriu muito o feminino. Eu acho assim, ela tem que produzir igual a um homem, ela tem que dar conta igual a um homem, e não é isso. A mulher precisa ter o lugar dela sendo mulher, né? O problema maior, eu acho que né, as mulheres tentaram se moldar muito parecidas com o homem, até para ocupar o lugar, né? Elas usavam saias, vestidos, começaram a usar calças, ternos, né? A mulher foi masculinizada, se você observar bem, né? Pela sociedade patriarcal mesmo, né? Mas assim, eu acredito que muitos, inclusive muitas doenças do feminino é justamente por conta disso, por conta dessa negação do feminino para alcançar o sucesso que elas acreditam que deveria ser compatível
com o mesmo que os homens alcançam. Eu acho que o grande desafio mesmo é essa conciliação entre o feminino e o masculino, não essa guerra de todos contra todos, né? É encontrar esse ponto de equilíbrio entre, não, o homem tem o lugar dele e a mulher também, tanto em casa, como no trabalho, como na sociedade como um todo, né? Porque quando a mulher se empodera demais, é como se ela negasse esse masculino, esse homem. E isso faz muito mal para a sociedade, porque um filho precisa da figura paterna, forte, máscula, que dá segurança. A mulher precisa desse homem que traz segurança, que traz essa estabilidade, essa tranquilidade, para que ela consiga fazer as coisas que ela precisa fazer também. Então, não é que um tenha que tomar o lugar do outro, não é que a mulher tenha que alcançar tanta representatividade quanto o homem, mas eu acho que essa filosofia reversa que criou isso, né, de todos contra todos, né? Eu estou em casa, mas eu estou competindo com o meu marido. Ah, ele está ali, ele alcançou tantas coisas, então eu tenho que fazer um pouco mais. E essa competição, mesmo dentro de um lar, que hoje a gente vê, né? Eu acho que esse é o grande mal, que não deveria ser assim. Que o desafio mesmo é cada um ocupar o seu lugar e fazer aquilo que precisa ser feito de acordo com a natureza que recebeu de Deus, né? Porque o homem é homem, a mulher é mulher, e nenhum vai deixar de ser o que é simplesmente por achar que pode fazer. Mesmo a gente vê hoje, né, homens ficando em casa, cuidando dos filhos, da casa, e tá tudo bem, não quer dizer que seja errado, mas assim, o natural é que o homem cuide da vida da porta para fora e proteja a família, e a mulher, ainda assim, seja aquela que acolhe em casa, mesmo que ela trabalhe fora, né? Que esse feminino e esse masculino se entrelacem para que as coisas voltem a uma normalidade, um equilíbrio, né? Então, Minha visão, né? Minha humilde visão, eu acho que o desafio é esse. não, mas é que tá. Esse é um grande desafio de você buscar esse equilíbrio, né? Equilíbrio de uma forma normal. Cada um tem o seu espaço, cada um. Sim, tá tudo bem, né? As mulheres já não precisam provar nada para ninguém. Não, Todas as profissões possíveis elas já entraram, né? é, E os homens também podem entrar em todas as pessoas, é, só não podemos gerar filhos, né? é. Ainda, né? Sim, né? Até porque cada um tem seus 50% feminino, seus 50% masculino, a gente não é uma coisa só, né? Agora, uma coisa que você falou agora que eu lembrei, que eu tive chefes na minha vida profissional, nas organizações de todo tipo, mas a que eu tive mais dificuldade era uma mulher, porque o tempo todo ela queria ser masculina, ela era rude, ela era dura, ela estava sempre competindo com os outros homens que eram também os líderes. Uhum. E a minha maior dificuldade de relacionamento foi com ela. É antinatural, né? Tanto que quando eu saí de lá, saí do setor onde eu estava trabalhando com ela, fui para outro setor, minha vida mudou completamente. Eu tinha, sabe quando você vai, né? E passei a ser, inclusive, um gestor de uma outra área. Mas não estou dizendo que ela estava errada ou certa. Eu acho que aquele Não, momento ela tinha aquela. Inclusive, a gente deu até, não vou falar o nome dela, né? Mas o apelido dela naquela época era Ayatollah e o nome dela. Dura, sabe? As coisas têm que ser sempre muito certas, muito sei o quê. Então, ela parecia com os ayatollahs, né? Que eram sim, radicais em tudo que falavam. é. Porque a mulher, se você dá uma tarefa para ela, ela vai querer fazer muito bem feito. Geralmente elas se sobressaem mesmo, né? Uhum. Então, você dá uma tarefa de chefia, é como se ela estivesse educando os filhos, mas no exército, no- Esse é o nosso grande problema que surge com o nosso dia a dia, né? é, Quando ela assume alguma coisa que é, não é que é contrária, mas é que ela não, tenta.
competir com alguém. É isso que eu falei, a guerra de todos contra todos, né? É como se você estivesse competindo com todo mundo o tempo inteiro. E não deveria ser assim, né? Cada um tem o seu lugar, cada um faz aquilo que lhe cabe e tá tudo bem. Aí o que vai acontecer é que os ambientes vão se tornar mais equitativos, as diferenças, e aí vamos dizer, as diferenças salariais ou não, vão estar dentro do mesmo trabalho, vão estar muito próximas e vão só apenas a competência, não porque é homem, nem porque é mulher e vice-versa, né? Sim, Bom, já estamos aqui na última pergunta, porque, por incrível que pareça, se a gente quiser conversar aqui, nós vamos ficar a tarde inteira. é. Já sei como funciona. Essa última pergunta vem com relação àquilo que a gente sempre pede para as mulheres poderosas como você. Que conselhos, aí agora é conselho, ou eu prefiro, eu não gosto muito da palavra conselho, prefiro dicas. Que dicas É. você daria para mulheres que querem quebrar barreiras, querem ocupar espaços, querem mudar? Quais são as dicas que você dá para essas mulheres? Eu acho que a primeira dica é saber quem você é, né? Compreender as suas capacidades, as suas limitações, onde você precisa trabalhar mais, onde você já tem uma certa facilidade. Saber o que você quer, porque senão você não chega a lugar nenhum, né? Então, definir, é isso que eu quero. E aí você vai saber o que que você vai ter que abrir mão para alcançar aquilo e o que que você vai ganhar. Então, fazer esse balanço, esse peso, né? Para ver se vale a pena, porque tem coisas que não vale a pena, né? Então, saber o que quer e ter determinação, entender que não é da noite para o dia, como a gente falou antes, né? É de muito trabalho, de muita dedicação, de muita persistência e tudo que for fazer, fazer muito bem feito e com o coração. Eu acho que quando você coloca assim o coração nas coisas que você faz, não tem como não dar certo, né? Perfeito. Olha, como a gente está conversando, podemos conversar muito mais, mas o importante é que vocês que vão assistir esse nosso bate-papo, que é uma homenagem nessa série das mulheres, para as mulheres de uma forma geral, que começou lá em março, mas que vai se estender por mais um tempo, para mostrar o quanto nós podemos fazer, o quanto essas mulheres, como Neia e como outras que vão ser entrevistadas ou que já foram entrevistadas, que nós batemos um papo, o que elas puderam fazer, que dicas elas podem dar, de uma forma muito gostosa, muito, sabe? Sim, muitas coisas que você diz, É às vezes é simples, né? simples de fazer. Só que outro dia eu estava comentando com um amigo meu, são simples, mas como as coisas simples às vezes são difíceis de fazer, porque é tão simples, mas é só isso, não tem nenhuma complicação, é só isso, né? Gostar das coisas e saber dizer não, mas é só dizer não, né? Dizer não. É como a gente fala, né? O básico bem feito, ele faz uma diferença enorme, né? Bom, Léa, muito obrigado pelo bate-papo. Eu agradeço em nome de todos que vão assistir aqui. Nós vamos ter outros papos aqui para frente, logo, logo. E aí fica aqui o convite para todas as pessoas acompanharem, né? Se quiserem fazer perguntas, depois entrem aqui no YouTube, façam a sua pergunta. A Leia com certeza vai responder, não tenho dúvida nenhuma. Sim. Um grande abraço, Leia. Muito obrigado. E você que está assistindo, não esqueça de dar o seu joinha, o seu gostei ou não gostei e compartilhar se você achou que este bate-papo foi melhor. Tá aqui. Até o próximo vídeo da série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. Até mais. Muito obrigado, Até Leia. mais. Obrigada também. Uma satisfação estar aqui com vocês.